Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvar a Deus por estar aqui nessa manhã. Agradecer a Deus pela oportunidade. Saudar todos os irmãos. Agradecer os pastores pela presença. Eu sei que não é fácil. Os pastores têm muitos compromissos. Mas estarem aqui nessa manhã, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Saudar o pastor José Alberto. E saudando ele, saudar todos os pastores. Também eu queria ver os promotores de missões que estão aqui das igrejas. Por favor, fique de pé, os promotores de missões. Camusim aqui. Muito bem, Tianguá, Sobral Leste, Meruoca, Ubaúna e aqui Peixeirinha. Muito bem, pode sentar. Muito obrigado. Pastor mesmo, Araticunga, muito bem. Nós queremos, o Bajara, nós queremos louvar a Deus por essa igreja, privilégio de retornar. Hoje é a segunda conferência missionária e a igreja tem culto missionário, conferência missionária, café missionário, tem bandeira na parede. Aí a gente sabe que é uma igreja missionária, né? Completa tudo isso quando a oferta chega lá na Semadec, né? Graças a Deus que nós estamos com o trabalho missionário depois de 50 anos em pleno funcionamento e nós louvamos a Deus. Veio aí uma geração antes de nós que trabalhou muito mais duro do que nós para poder, liderados pelo nosso pastor, pai, pastor Emiliano, para poder implantar o trabalho da missão transcultural na nossa convenção e, em consequência, na nossa igreja. E, graças a Deus, ao longo desses 50 anos, a obra tem continuado. E, na verdade, irmãos, para alguns talvez eu seja até repetitivo, mas tem que ser. Mas eu prefiro poder dar mais ou menos uma noção para todos, e para isso, alguns que já ouviram, algumas vezes ouvi mais uma vez. Louvar a Deus também, não posso esquecer pela vida do irmão Hélio, que é um veterano da secretaria, estava ali até, assim, porque o pessoal estava chamando ele de decano, mas realmente da Secretaria de Missões ele é hoje o mais antigo, né? Em atividade na secretaria, aqui no escritório. Na obra missionária, fora, nós temos ali a bandeira do Paraguai. O nosso missionário mais antigo hoje em atividade está no Paraguai, que é o pastor Jailton. Não mais velho de idade, mas mais antigo. Vai completar 30 anos de campo. Esse ano completa 30 anos. Depois nós temos o Erivando, ali na bandeira vizinha da Venezuela, que vai completar 28 anos de campo. E daí nós temos alguns missionários, já com 25 anos. Então os irmãos, eu acredito, aqui em Senegal, aonde está a Salete deve estar chegando também aí aos 25 anos de campo missionário com a família. Então a pessoa está completando essa idade no campo missionário, irmão, uma prova de que é um trabalho que, graças a Deus, ele conseguiu se manter, se estabilizar, né? Ao longo de 30 anos, 25 anos, os missionários completando, isso também traz para nós uma responsabilidade muito grande. Porque a nossa convenção, todos nós sabemos como funciona. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja centenária e a nossa convenção é de 37, né? Ainda vai completar os 100 anos. Nós estamos em 25. Convenção é o colégio apostólico, porque não existe igreja sem colégio apostólico. A pior condição de uma igreja, ela está pendurada no pescoço de um homem que manda nela e não tem ninguém sobre ele. É a pior condição de uma igreja. Tem várias igrejas aí assim. Eu conheci igreja já, e eu não sou tão velho, só tenho 58 anos, eu conheci igreja em Fortaleza forte, que acabou-se, porque estava pendurado no pescoço de um homem. O homem se desmantelou e a igreja foi junto. Não tinha ninguém para combater ele, disciplinar ele, tirar ele, mudar. Mas graças a Deus que nós, na nossa igreja, nós temos uma convenção. Nós somos vários pastores aqui, mas nós temos uma convenção sobre nós. Nós temos um caminho para nós seguir, uma bitola, que nós não podemos sair. Porque quando você vê um pastor com novidade, tenha medo dele, viu? Porque não tem novidade não, irmão. Nosso trabalho é só repetir o que tem aqui. Pastor é só para repetir.
E quem não quisesse repetir, arrume outra coisa para fazer. Porque pastor é só para repetir. E se a gente conseguir repetir o que fizeram nossos pais, já seria muito bom para nós, viu, irmão? Porque essa geração, eu estava pregando ontem na Maraponga, onde dirigi a igreja há 3 anos, estava completando ontem 50 anos de inauguração do templo, e eu estava dizendo, a geração que vem antes de nós, que fundou nossa igreja, talvez nós não possamos nem desatar os cadastros dos sapatos deles. Não que eu seja saudosista, mas é porque eles não tinham Instagram, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham carro, eles não tinham casa decente para morar e conseguiram espalhar o evangelho no Ceará. E a nossa geração, com tudo isso, está andando, mas era para estar andando mais ligeiro, era para estar fazendo mais. Pelo menos é a minha maneira de perceber a igreja. Mas graças a Deus, então a nossa igreja, ela tem uma convenção, ela tem os campos, os pastores, presidentes e titulares, que atuam aqui no Ceará. E há mais de 50 anos, o pastor Emiliano Ferreira da Costa estabeleceu a Secretaria de Missão Transcultural. Diga-se de passagem, tardiamente, porque nossa igreja, como eu disse, é centenária. E nós só fomos fundar a Secretaria de Missão 64 anos depois da igreja. E isso é muito tardiamente, porque Jesus mandou pregar aqui e lá, de maneira simultânea e de maneira igual. E o que Jesus manda fazer, a gente faz. A gente não desobedece. Eu digo que só tem 2 maneiras, ou 2 explicações para você não ser uma igreja missionária, um crente missionário, um pastor missionário. Só existe 2 explicações. Ou você é ignorante, ou você é desobediente. Se você não conhece, você é ignorante, porque a Bíblia está aí, está se falando há muito tempo. Ou então você conhece e não obedece, faz do seu jeito. Porque tem muita gente que quer fazer do seu jeito, as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não é feito do nosso jeito. Em João capítulo 9, Jesus não deixa dúvida. Ele diz, fazer as obras de meu Pai. Não é minha, não é do nosso pastor presidente, muito digno pastor João Gonçalves, não. Ele está só de passagem como eu e os outros. Nós temos que fazer como a Bíblia Sagrada manda. E a Bíblia manda fazer a missão da maneira que Jesus estabeleceu, que nós vamos ver aqui. Então nós, irmãos, devemos entender isso. É muito fácil entender. Nossa igreja funciona assim. Nós, os pastores, trabalhamos dentro dos nossos campos e, graças a Deus, o Ceará hoje está bem distribuído. Na minha cidade, por exemplo, tem 8 pastores da nossa convenção. Tem 8 campos. E, graças a Deus, está direitinho. Cabe. Não tem problema, não. Dá para trabalhar e ainda tem um bocado de lugar que não tem nenhuma igreja, pastor Zé Alberto. Tem 8 pastores, 8 campos e ainda tem um bocado de lugar. O pastor Ed Carlos foi pastor lá. Também sabe que tem ainda um bocado de lugarzinho que merecia ter um templo e não tem. Mas eu quero dizer, irmão, que nem se compara com a condição da missão transcultural. Nós ouvimos agora num fórum, o senhor também ouviu, pastor Paulo Locatelli dizer uma coisa que nós conhecemos, que no norte da África, saindo ali do Senegal, indo para o norte, você pega um trem e anda 1.500 quilômetros, seria daqui mais ou menos para Salvador, a 1.200, vai dar uns 1.500 quilômetros daqui para Salvador. Sai daqui para Salvador e você não tem nenhum sinal de cristianismo, não é templo não. Não é templo. Não é crente não, você não vê nenhum sinal de cristianismo. Você anda 1.500 quilômetros num lugar altamente habitado, cheio de cidade, como Dakar, que é uma cidade que tem mais de 4 milhões de habitantes, e você não vê nenhum sinal de cristianismo. Então, é incomparavelmente maior a necessidade do mundo transcultural do que aqui do nosso Ceará ou do nosso Brasil, que tem 8 grupos minoritários chamados, onde nós precisamos pregar mais o Evangelho. Mas se nós aqui nos organizarmos, é só uma questão de organização, nós damos conta desses 8 grupos. Mas a questão transcultural é uma questão mais complexa. Antes de entrar na própria questão da secretaria, para os irmãos terem uma ideia, eu respondi uma pesquisa sobre a Assembleia de Deus semana atrasada. Os dados dizem que nós, a Assembleia de Deus, nós estamos em 160 países. 160. Nós somos quase 200 países no mundo organizados. Então, nós estamos em quase 160. Graças a Deus por isso.
Como tem as outras denominações, as outras missões, então a Assembleia de Deus está muito bem. Mas nós precisamos analisar também isso. É uma coisa muito positiva, muito boa. Por exemplo, eu vou já mostrar para vocês, estamos em 18 países. Aqui essas bandeiras estamos em quase todas, né? Estamos aqui no Senegal, estamos aqui no Uruguai. Para quem não sabe, é o país mais difícil da América do Sul. Você deve orar pelo Uruguai. Nós estamos agora nesse momento, 1, 2, 3, 4 templos no Uruguai. Três famílias missionárias. Nós estamos ali em Moçambique, que é um país dificílimo, já foi um país mais fácil. Moçambique chegou a ser o 19º país mais pobre do mundo. Hoje é o 5º. Piorou consideravelmente. De 19º, há poucos anos, hoje é o 5º mais pobre. Também Moçambique estava fora daquela lista de 50 países que perseguem os cristãos. Hoje é o 37º. Veio para a lista e já é o 37º. Porque hoje as pessoas já morrem em Moçambique só por ser cristão. Ou são perseguidas ao ponto de ter que deixar sua casa. Então é um país muito difícil, mas é um país onde nós estamos também. Estamos na capital, onde tem mais missionário, e estamos a 2.400 quilômetros da capital, na cidade de Lixinga, na região mais pobre de Moçambique, onde nós temos também missionários, igreja e projeto social. E nós louvamos a Deus. Aquela bandeira eu não reconheci, até pedi ajuda aqui do irmão Hélio. A outra bandeira lá, que é a Coreia do Norte, nós não temos trabalho lá, né? Lá na Argentina também nós estamos, 6 famílias, 6 igrejas, graças a Deus, plantada. Aqui na Venezuela, nós temos uma grande igreja em Tucupita, inclusive o missionário está no Brasil nesse momento, eu vou até já dizer para os irmãos por quê. E nós temos 30 igrejas na selva, entre os indígenas, na Venezuela. E temos mais umas 4 igrejas na área urbana, o que é uma coisa muito boa. No Uruguai, os irmãos sabem, o trabalho, como eu disse, o missionário já vai completar 30 anos. Nós temos aí, graças a Deus, uns 8 templos nesse momento construídos e uma igreja abençoada, uma igreja crescente, mas ainda muito necessitado. Quem conhece o Paraguai sabe que ainda é muito necessitado do Evangelho. E aqui, na Guiné-Bissau, nós temos hoje o projeto onde nós mais investimos nesse momento. Porque a secretaria, a cada ano, ou dependendo, fica 2, 3 anos investindo num país, depois é que muda para outro, até que faça alguma coisa concreta ali. Além de ter o missionário, a gente precisa investir. É como nós, os pastores. Imagine que você chega numa cidade para trabalhar e não tem templo, não tem casa pastoral, não tem transporte, você só tem sua comida e seu aluguel. Como é que você vai trabalhar, se você não tem nenhum crente? Então, nós enviamos o missionário, muitas vezes, só com dinheiro de comer e com aluguel. E aí a secretaria vai trabalhar justamente para dar suporte, projeto, construir templo, construir casa. E os irmãos sabem que isso não é barato, isso é muito caro. E a gente só faz isso por um milagre de Deus, porque muitos meses na secretaria, a gente só tem o dinheiro de pagar. E como nós estamos fazendo investimento agora, alguns investimentos simultaneamente, por exemplo, ontem, quando eu consultei nossa conta, nós ainda não fizemos o dinheiro de pagar a folha, que a gente começa a pagar, se Deus quiser, na terça-feira, dia 1º, que a gente tem que pagar, ou procura pagar até o dia 5. O dinheiro tem que sair do Brasil até o dia 5, pelo menos. Porque muitas vezes tem missionário nosso que viaja 200, 300 quilômetros para receber o dinheiro. Então, a gente tem data para pagar aluguel, essas coisas. Mas, nesse momento, dados os investimentos, não completamos ainda o dinheiro, mas está dentro do controle, porque nós investimos também. Então, aqui nós temos muitos investimentos, mas é um país animista, muçulmano, 98% da população muçulmana é animista. Cristãos aí é 1,5%. Se der 1,5%, é mais ou menos só. Cristãos é 1,5%. Católicos e evangélicos. Só vai dar 1,5% aí. Israel é um país também. Eu só estive em Israel, na verdade, uma vez. Tentei um projeto lá para um missionário, enviar um jovem nosso, mas não foi possível. Era muito caro, por conta da questão de segurança, para trabalhar na faixa de Gaza. Para os irmãos terem ideia, eles trabalham a partir de Israel, através das mídias, mas você manter um jovem solteiro lá, ele vai custar, na época custava $30 mil por ano,
por conta de que o prédio tem muito segurança e toda essa coisa. Porque o último pastor, que às vezes a gente tem tanto pastor aqui, né, que os irmãos até, estou dizendo os irmãos aqui não, de modo geral, às vezes os irmãos nem valorizam tanto o pastor que tem tanto, né? Mas o último pastor lá da faixa de Gaza, pastor, já tem, acho que 18 anos que assassinaram, nunca mais conseguiu entrar outro pastor lá, nem missionário, nem ninguém. Então eles são pastoreados crentes a partir das redes sociais, um trabalho missionário, mas é um trabalho missionário muito caro. Aí nós não atuamos. Mais ou menos para os irmãos terem uma ideia, graças a Deus, nós estamos em 18 países. Quantos países, irmão? 18. Mas a Assembleia de Deus no Brasil como todo, a pesquisa, ela está em 160 países. Essa pesquisa que eu respondi, uma das coisas que eles me perguntaram, se nós estávamos entre os muçulmanos, eu digo positivo, estamos. Estão entre os budistas, positivo, trabalhamos com budista há mais de 20 anos. Entre os hindus, não, nesse momento nós não estamos, né? A missionária que estava entre os hindus teve um AVC, está no Brasil há quase um ano já, tratando do AVC, não tem mais ninguém entre os hindus, mas trabalhamos até pouco tempo entre os povos hindus. Entre os animistas estamos. Então, das 4 religiões mais difíceis da terra para ser alcançada, nós estamos trabalhando em 3. Também perguntaram se nós estávamos dentro da janela 1040. Positivo, estamos. Com a igreja perseguida, a área de igreja perseguida, nós também trabalhamos. Nós temos uma família na Tunísia, que é um país que é proibido ser cristão, aceitar Jesus, missionário nem pode nem se pronunciar, se descobre que é missionário vai preso ou morto, e trabalhamos ali. Então, graças a Deus, a missão do Ceará, ela está espalhada no mundo e fazendo missão onde precisa fazer missão. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Irmãos, eu vou mostrar um slide, eu vou correr um pouquinho, um slide, só para você ter uma ideia geral, porque o que eu quero é que você tenha uma ideia geral das coisas. E nós pedimos especialmente aos nossos promotores de missões que se dediquem. Nós temos muito vídeo à vontade lá na secretaria, que vocês têm como ter acesso. Nós temos muitas informações que vocês precisam trazer até a igreja, para que a igreja conheça e a igreja entenda. Dentro da nossa igreja, na nossa convenção, nós temos uma igreja que faz missão e uma igreja que não faz. Porque só metade da igreja faz, a outra metade não faz. E aí, irmãos, é assim, eu já estou também já com 58 anos, e não vou dizer que estou cansado, que eu não estou cansado. Ao contrário, eu me acho ainda bastante energia para trabalhar, e fico muito satisfeito de ter o privilégio. Mas assim, já repetitivo de dizer. O pastor de Paulo diz que o pastor que não faz missão, ele acha até que ele não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus mostra para nós que Deus é quem inventou esse negócio de missão, é Deus missionário. O Espírito Santo prioriza a missão, e como é que uma liderança que não faz missão, como a Bíblia manda, como é que ela se coloca o Espírito Santo trabalhando na vida dela? A dúvida mesmo. Eu não vou dizer como ele diz, não, que eu sou mais novo que ele é mais velho, pode dizer. Eu não posso dizer isso ainda não. Mas eu tenho dúvida. Agora, só metade. Essa semana eu disse ao nosso presidente, digo, presidente, me ajude. Porque às vezes a gente vem aqui, ora por um pastor, ele vai para o campo, sai daqui, o senhor fala de missão, a gente fala, mostra a ele, e ele nunca manda uma oferta missionária. Sobre a desculpa de que ele tem necessidade. E se assim fosse, ninguém fazia missão. Porque eu estou pastor numa igreja estável, talvez como essa, aqui, que o pastor é pastor, numa boa igreja, me paga um bom salário, eu vivo muito bem, obrigado, muito melhor do que merecia, e melhor até do que se tivesse em outra profissão. Mas se eu fosse fazer toda a necessidade que tem lá, irmão, eu não dou conta. Lá tem 1000 coisas para fazer. Se eu fosse fazer missão, quando terminasse lá, Jesus vinha e eu não termino lá. Embora o município tenha 8 campos, dentro do meu campo tem tanta coisa para fazer, irmão. Mas a gente tem nossas prioridades. Então, entre as minhas prioridades da igreja, nós temos que colocar aquilo que é prioridade para Deus, que é a missão. E é prioridade do ponto de vista financeiro e é prioridade do ponto de vista de tempo.
de pessoas que a gente precisa investir na missão. Então não existe como se desculpar, mas eu quero dizer aos irmãos que se a nossa convenção só contribuísse como deveria, as igrejas como um todo, em vez de nós estar em 18 países, nós poderíamos estar em 36. Nós poderíamos fazer 2 vezes o que nós fazemos. E essa conta, quem vai fazer com cada um de nós é Jesus, porque o chefe, o comandante, o maior, a obra é dele, não é nossa. E se tem uma coisa que todos nós sabemos, é que nós vamos prestar conta com ele daquilo que nós fazemos, sim ou não? Vai ter que prestar conta. Então, se tem uma coisa que me chama a atenção, e às vezes eu tenho dito muito, é saber que nós podíamos fazer mais. Especialmente como a gente conhece o campo missionário, como o pastor Ed Carlos conheceu, esteve conosco na África, botou os pés lá, viu o que é a necessidade. Que de vez em quando eu encontro alguém dizendo, a nossa África é aqui. Aí quando eu vejo alguém dizendo, eu tenho vontade de dizer, realmente, em matéria de África, você entende bastante. Nossa África é aqui. Irmão, você não sabe. Você está falando besteira. É melhor você não falar nada. Mas você dizer, eu não entendo nada disso. Como é que você nunca foi na África, que você não leu, que você não ouviu, que você não estudou, você está falando de África? Você não sabe o que é África. Se eu pedir aqui, 99% dos irmãos não vão saber dizer o que é a Nigéria. Só a Nigéria. Só a complexidade da Nigéria. Como é que o pastor, como é que o país que tem mais crente na África, todo dia morre crente, queima a igreja inteira e mata o crente, porque ela tem uma questão particular que é só dela, que você precisa entender. Que a África é dividida, a Nigéria é dividida em 2 povos, os cristãos e os muçulmanos. Lá os cristãos são melhor de vida, é quem tem mais dinheiro. Os muçulmanos são mais pobres. E isso é uma questão tribal. Para os cristãos não avançarem, o que é que os muçulmanos fazem? Mata os cristãos. Chega numa igreja dessa, queima todo mundo, mata todo mundo, sequestra as mulheres que podem, mata os homens, mata os meninos, queima a igreja e vão embora. E fazem isso constantemente. Agora acabaram de matar 200 pessoas. E aí a pessoa vem falar de África, de missão, sem ele saber de nada. E eu só sei disso porque procurei ler muito isso, entender, ouvir, que eu não conseguia entender. Então a missão, irmão, é algo mais complexo, que nós precisamos entender. Mas que Deus nos deu a oportunidade de trabalhar com a missão. A quem? A nossa igreja no Ceará. E eu estou dizendo aos irmãos que nós só estamos trabalhando com a metade da nossa força. Por quê? Porque dos nossos 500 campos, praticamente a metade não manda oferta missionária. Embora faça conferência missionária. Tem oferta missionária, tem campo missionário. Eu não sei qual é a missão que faz. Porque missão na nossa convenção é a transcultural. A local é evangelismo. É discipulado. E nessa matéria eu posso falar que eu cresci urdente na Assembleia de Deus, dando seminário de discipulado no interior. Andando o Ceará inteiro. Eu já andei todos os 184 municípios do Ceará, irmão. Todos os 184. Tem nenhum que eu não tenha ido. Dando seminário de evangelismo. Foi assim que eu cresci urdente na Assembleia de Deus. E eu, quando era adolescente, eu mesmo comprava meus folhetos, irmão Miguel, e distribuía. Apesar de igreja comprar, nem me dá não. Eu mesmo comprava aqueles pacotinhos. E naquele tempo era caro, que aquele dinheiro que a gente comprava um pacotinho, hoje você compra um pacotão. Então, se nós não fazemos evangelismo, é porque não queremos. Não é porque não tem condição. Agora, fazer a missão transcultural não é bem assim. Nós precisamos de investir, e não é só dinheiro. Precisa ter estrutura, precisa ter oração. Precisa ter um exército. Olha, uma das perguntas que eu não respondi para os americanos, que é quem estão fazendo a pesquisa a nível de mundo da Assembleia de Deus, e aí eu entendi que todo dia a gente aprende, né, pastor? Eles me perguntaram se nós tínhamos uma rede, assim, ó, de intercessão, e nós não temos. Eu sei que as igrejas oram por missão, eu sei que os irmãos aqui oram, lá na minha igreja oram, na igreja do pastor Zé Alberto oram, lá no Tianguá oram, mas nós não temos uma rede. E segundo eles, é preciso ter uma rede. E eles entendem mais do que nós. Claro, eles estão muito na nossa frente. Uma rede onde a gente ora especificamente.
pela Guiné, pelas prioridades lá, pelas portas para abrir, por isso, por aquilo. E assim que nós temos que orientar a nossa rede de oração. E basicamente eu digo para vocês, eu com todos esses anos já, que são 13 anos de secretaria, eu vim despertar para isso, semana, está com uns 20 dias, quando eu fui responder a pesquisa. Eles perguntaram, qual é o tamanho da sua rede de oração? Quantas pessoas vocês têm na rede de oração de vocês? Aí eu digo, eu acredito que no mínimo nós temos 15 mil crentes que oram por missão, constantemente na nossa convenção. Mas a rede de oração nós não temos. Que precisamos criar. Porque missão, irmão, é alguma coisa mais complexa. Embora nós estejamos há 50 anos, nós temos muito o que aprender. Agora mesmo, todos os irmãos que puderam ir, tivemos aqui o pastor dessa igreja, o secretário, lá no nosso 20º fórum, que é o 20º, já são 20 anos, nós vimos muita coisa, como nós temos coisas para aprender, né? Que nós ouvimos ali no fórum. E graças a Deus por isso, alguns estados estão um pouco na nossa frente, um pouco atrás. Por exemplo, há anos atrás, em matéria de missão transestrutural, o Ceará era um dos primeiros. Hoje o Maranhão está muito na nossa frente, a gente tem que admitir, né? Hoje, com certeza, Pernambuco está muito na nossa frente. Hoje aqui nós estamos equiparados com Paraíba, equiparado com o Rio Grande do Norte, um pouco na frente do Piauí, um pouco na frente talvez do Sergipe, mas o Sergipe melhorou muito nos últimos anos, porque o pastor presidente da convenção havia sido missionário 10 anos em Madagascar, na África. Então isso fez com que, quando ele chegou na presidência, a missão fosse, digamos assim, crescesse bastante no Sergipe. Então, nós hoje no Ceará estamos aí numa posição intermediária, mas a gente tem muito o que aprender. Então essa, irmãos, é a realidade da nossa missão, do campo missionário. Nós precisamos, na verdade, continuar, a nossa tarefa é continuar. Eu entendo que como secretário, né, já estou há um pouco mais de 2012, um pouco mais de 13 anos e meio, acredito. Mas eu entendo que daqui uns dias já não sou mais eu, será outro. Eu entendo que a minha passagem é uma passagem intermediária, os que vieram antes foi mais difícil, deixaram muita coisa. Nós, graças a Deus, avançamos em muitas coisas, porque não poderia não avançar. Imagine você assumir uma igreja que já tem tudo e você não avançar, ficar estagnado. Não pode. A obra de Deus vai para frente. Se não está indo para frente, tem alguma coisa que não está bem. Qualquer setor da igreja que não estiver indo para frente, tem alguma coisa que não está bem. Porque Deus faz a sua obra crescer. E a Bíblia diz que nós devemos ser visionários. Na missão, na igreja, a Bíblia diz, alarga as suas tendas. Aumenta o teu espaço. A obra de Deus é para crescer, a obra de Deus não é para andar para trás. Se você vê uma igreja, um departamento na igreja, qualquer coisa andando para trás, está errado, não está direito. Porque a obra de Deus anda para frente, amém? E cada um de nós que assume qualquer função na igreja deve entender assim, irmão. Se não estiver indo para frente as coisas, é porque tem alguma coisa errada. Então a missão também tem que andar. Mas que fique isso muito claro, irmão. Nós precisamos estar orando pela missão. Nós temos hoje já um staff muito grande. Aí mais de 100 pessoas fora. Muitos projetos ao mesmo tempo para poder ser mantido. E não é só dinheiro, irmão. Oração. Oração. E também sabedoria para saber estruturar. Porque todos nós sabemos que não é fácil. Não é? Tem dia, irmão, que eu seleciono. Eu digo assim, essa semana eu vou falar com missionário tal, missionário tal, missionário tal, missionário tal. Porque não dá tempo, né? Mas às vezes termina a semana e eu não consigo fazer nem a metade das tarefas que eu botei lá. E às vezes eu digo, nós somos 3 na diretoria, mas claro, eles querem conversar comigo, que é quem vem acompanhando. E obviamente na Semadec, que o irmão Hélio aqui sabe, desde que eu cheguei lá, o único ordenador de despesa sou eu, não aceito ninguém ordenar despesa, não podia ser. Por quê? Porque o que conhece, eu sei o que tem de dinheiro e quantas necessidades tem. E eu sempre tenho uma fila de espera para poder suprir. Nesse momento nós temos uns 5 projetos em andamento e nós temos uma fila de espera, tanto para enviar, como em relação aos projetos. Então nós precisamos de quê? De oração para Deus nos dar sabedoria. E seja fortalecido o escritório, os que estão fora, os promotores nas igrejas. Sem vocês nós não existimos, não tem como, porque são vocês que fazem o trabalho nas igrejas, não tem como alcançar.
Quando eu cheguei no escritório, tinha 30 pessoas, hoje tem 10. O irmão Hélio sabe disso, tinha acho que 36. Hoje tem 10 pessoas. E se pudesse, eu diminuía mais. Não é porque não tem trabalho, é porque gastar aqui o mínimo para poder mandar mais para fora. Essa sempre foi nossa prioridade. Mas a gente tem que ter uma quantidade de pessoas, tanto para dar suporte ao missionário, fazer a parte burocrática, como para andar nas igrejas e fazer a conscientização missionária. Então, a gente precisa se entender. Vocês são o quê? A extensão da nossa mão, da obra missionária. A extensão do escritório, para levar para as igrejas o que está acontecendo. Fazer acontecer conferência, que isso é um combinado do pastor com o líder de missão, fazer acontecer culto missionário, evento missionário, oração por missão, e um monte de coisa que você pode fazer hoje, que no começo nós não fazíamos, não tínhamos porta aberta, mas graças a Deus tem. E assim a gente vai avançando. Amém, irmãos? Vamos passar aqui ligeirinho, eu vou tentar ser rápido. Olha, irmão, a missão é essa, é evangelizar, discipular e batizar os povos. Não tem, todo projeto nosso, ele busca evangelizar as pessoas, mas em alguns lugares do mundo hoje, em muitos lugares, você não entra como pastor, nem como evangelista, nem como missionário. Você entra como profissional, como um técnico de um esporte, você entra como um profissional de saúde, um profissional de educação, um profissional da construção civil, da área da agricultura, mas como evangelista você não entra. Então, nós temos que trabalhar projetos em muitos lugares para poder alcançar as pessoas para Jesus. Pode passar. Nós vamos passar rapidinho aí os slides. Muito bem. Esse versículo aí fica para nós, né? Recebereis poder, e o objetivo é ser testemunha tanto em Jerusalém como. Isso diz para nós que tem que ser simultâneo, não pode ser primeiro aqui e depois lá, e tem que ser também uma coisa, ó, onde tenha equidade, né? Seja igual ali. Mas não é. Nós temos hoje, irmão, os evangélicos hoje, eles têm no mundo dinheiro suficiente para evangelizar o mundo todo 900 vezes. E por que ainda nós temos 7 mil povos não alcançados? Se nós temos recurso para evangelizar o mundo 900 vezes. Porque, primeiro, o dinheiro que vai para a missão é muito pouco. A maioria do dinheiro é gasto em igrejas já estabelecidas. E aqui eu não estou criticando, é a realidade. A partir da minha igreja, onde tem o meu salário, as despesas, e a gente sabe como é que funciona na nossa igreja. Nós criamos o culto missionário e uma oferta missionária, e é essa oferta que vai para a missão, que é tirada uma vez por mês. Enquanto todas as outras ofertas e dízimos são gastos na igreja local. Então, obviamente, é muito maior o que fica do que o que vai. Essa é a nossa maneira de nos organizar, e cada lugar no mundo tem sua maneira. Agora, se só a oferta missionária, preste atenção, se só a oferta missionária, que é tirada uma vez por mês para a missão, fosse para a missão, nós teríamos na Semadec recursos 5 vezes mais do que o que entra, no mínimo, 5 vezes mais. Quer dizer que daquele culto missionário que é tirado da oferta da missão, boa parte das igrejas ainda fica com aquele recurso ou com parte dele. O que mostra para nós que nós precisamos ampliar a nossa visão em relação à missão. Nós precisamos quebrar a mentalidade. Esse negócio de achar que a missão é feita com o restinho do nada não é bíblico, não é aceitável. E o nosso pai, pastor Emiliano, há 50 anos atrás, quando a igreja era imensamente menor e mais pobre, já fazia mais do que o que nós fazemos hoje, porque ele tirava 8% da renda do Templo Central. Isso aqui que eu estou dizendo é história, ninguém pode mudar. 8% da renda de tudo que entrava no Templo Central, ele aplicava em missão. Isso até 82, que ele morre em 85. Agora, depois que se criou uma outra estrutura, se criou o culto e a oferta. Mas se só essa oferta fosse, a nossa secretaria, teria 5 vezes mais recursos do que o que tem no mínimo. Outra coisa, os cristãos hoje têm mais de 300 vezes força missionária do que o necessário para evangelizar o mundo, ou seja, mais pessoas. E por que não evangeliza? Porque muitas vezes essas pessoas estão concentradas onde já tem o evangelho. E agora, irmão, de tudo que se manda para a missão,
apenas 3% vai para os lugares que realmente precisam, os mais necessitados. Como Paulo disse, pregar Jesus onde Jesus não é conhecido. Então, os países onde Jesus não é conhecido, ele só recebe 3% da força missionária. De cada 100 missionários que nós enviamos, só vai 3% para os lugares onde Jesus ainda não é conhecido, onde não tem igreja, onde é proibido falar de Jesus. Por quê? Porque o investimento é muito maior e não tem pessoas disponíveis que queiram ir para um lugar onde pode ser preso a qualquer lugar, a qualquer momento e ser morto, é claro. Porque se você entra hoje no mundo hindu, ou no mundo budista, ou no mundo muçulmano, ou mesmo no mundo animista, onde é mais fechado, você está correndo sério risco de vida e sua família, de ser preso e de morrer. Por exemplo, nós só temos uma família missionária de todas as que nós estamos, que realmente está no país, onde eles correm risco de vida constante. Pode ser preso a qualquer momento. Das 7 famílias que foram para esse país, uma já foi expulso. Foi o que aconteceu, a polícia entrou na casa dele de madrugada, chutando a porta, arrombando e entrando, como se fosse a Polícia Federal aqui do Brasil. Você olha, é o seguinte, vocês têm tantas horas para deixar o país. Agora, se vocês não quiserem deixar, vocês paguem para ver o que é que acontece. A família tem o que fazer. A missão tirou eles imediatamente do país, com 2 crianças. Pensa o que é, as crianças, como ele disse, as crianças chorando, assustadas, e a polícia chutando as portas, estourando tudo, ó. Tantas horas para deixar o país. A gente já sabe o que é que vocês estão fazendo aqui. E eles ainda se consideraram felizes que não foram presos, que puderam sair. Então, é muito pouco missionário que quer trabalhar nessa condição. E às vezes, quando tem um missionário, nós não temos a estrutura financeira. Porque se você gasta 10, por exemplo, para colocar um missionário aqui, numa condição dessa, você vai gastar 50. É muito mais caro. É muito mais difícil. Mas Jesus mandou ir. Sim ou não? Jesus mandou ir. Então nós precisamos trabalhar onde tem a necessidade de trabalho. E a gente precisa ter essa visão completa da missão. Então foi Jesus que mandou fazer isso, tanto como. E a gente precisa rever os nossos conceitos. É tanto que eu digo, eu vou separar alguns repetitivos, mas não tem problema. É bom que eu vou bater na consciência de uns, várias vezes na minha também, né? Enquanto pastor, para que a gente possa aprender que Jesus mandou fazer tanto como. A gente não achar que a gente está fazendo muito, a gente está fazendo pouco. E quebrar essa mentalidade que missionário é para sofrer, missionário é para estar numa condição assim, assim. Não, irmão, missionário, se sofrer é por causa de Jesus e não por causa de nós. Se eu, como pastor, moro bem, vivo bem, tenho um bom salário, por que o missionário tem que sofrer? Da onde que eu tirei isso? Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Então nós precisamos quebrar essa mentalidade, porque essa mentalidade é muito viva no nosso meio. Tem pessoa que só quer dar dinheiro para o missionário, se o missionário vir aqui contar que passa fome, que está morando dentro da lama. Não, irmão. É para o missionário vir aqui dizer que está morando bem. Se o missionário está trabalhando num lugar onde tem abertura, onde ele pode ter uma boa casa, é para ele ter uma boa casa. Já vi pessoas, até secretário de missão, questionar comigo, quando o missionário dele queria comprar um carro. Eu digo, vem cá, e aqui a gente não usa carro, por que o missionário não vai usar? Como é que ele vai dar conta da obra? O tempo de dar conta da obra andando de pé já passou, aqui em qualquer lugar do mundo. Então a gente precisa quebrar um pouco a nossa mentalidade nisso, que nos ensinaram uma coisa errada. Não precisa o missionário vir aqui chorar para a gente dar oferta missionária, não. A gente deve dar oferta missionária por fidelidade a Deus. Por fidelidade a Jesus, e não pela história da necessidade. A necessidade existe, mas o motivo para dar oferta é fidelidade a Deus, ao que a Bíblia manda. Não o missionário ter que vir aqui dizer que está morrendo. Então nós precisamos quebrar um pouco na nossa igreja essa mentalidade. Missionário é gente como nós, como eu disse. O missionário está completando 30 anos de campo, está envelhecendo. Alguém vai ter que se responsabilizar pela velhice dele, que ele passou a velhice toda trabalhando no campo, como eu trabalho no campo onde eu estou. Quem que vai responder pela velhice dele? Se ele não tem nenhuma casa para morar, se ele saiu daqui jovem, não tem uma casa para morar, não tem nada como ele voltar para cá. Alguém precisa responder por ele.
Se está fazendo missão com responsabilidade, nós temos que ver essas coisas. Então a gente precisa entender o que é missão. Se a gente quer progredir, nós não podemos fazer como fizeram nossos pais, começaram. Não, nós já estamos 50 anos depois. Como agora a missionária que teve AVC foi uma fortuna, para trazer ela da Índia até o Brasil. Agora a igreja está pagando o quê? Pagando uma pessoa para cuidar dela, ela está numa casa onde se cuida de pessoa na condição dela que precisa cuidar, porque quando ela chegou aqui não tinha mais ninguém da família dela, que ela já tinha muitos anos de campo, a única irmã que tinha não queria cuidar dela, então quem ficou com a responsabilidade? A igreja, foi quem mandou ela para o campo. Tem o que fazer. Está lá, se recuperando do AVC e a igreja cuidando. E não pode ser diferente. Tem que ser assim. Então tem que entender que esse é o mundo missionário. Pode passar. Jesus ainda mandou ir em todas as nações. Eu disse que nós estamos em quantas? 18. Nós em 18. E a Assembleia de Deus? 160. Mas nós temos quase 200 nações. Não é que nós temos que ir em todas. Mas o que eu penso é assim, nós temos que ir onde Deus abre a porta para nós. Se Deus abre a porta para nós, nós vamos. E às vezes a porta abre e a porta fecha. Por exemplo, ali em Moçambique, nós temos duas portas que nós não podemos deixar fechar. Porque o país está piorando muito economicamente em relação à perseguição, mas nós temos lá a igreja. Eu vou mostrar depois, se eu tiver tempo aqui, um vídeo para os irmãos. Nós temos uma igreja registrada em Moçambique, que nós temos liberdade de abrir igreja em toda a nação. Se você quiser abrir uma igreja hoje em Moçambique, ninguém vai conseguir, nem nós, nem ninguém mais. Porque hoje o governo só aceita, que o governo se tornou um pouco comunista, ele só aceita você abrir uma igreja se você tiver 15 mil assinaturas. Quem aqui abre uma igreja com 15 mil crentes, irmão? Nem aqui. A gente abre uma igreja do zero. Mas o governo hoje só aceita você abrir uma igreja em Moçambique, você só abre um CNPJ se você tiver 15 mil assinaturas. E se você abrir e não tiver, o governo vai lhe pegar e vai lhe jogar para fora do país. Você nunca mais vai poder entrar. Ele não vai aceitar. Graças a Deus, nós tínhamos abrido a nossa igreja antes disso. Inclusive, mudou agora de presidência. Passou para o missionário Emilson a presidência da igreja. Nós podemos abrir no centro de Moçambique, irmão. Se você chegar no centro de Moçambique e perguntar para alguém assim, viajando, como está passando aqui na cidade, passar no centro de Moçambique em alguma cidade, você perguntar assim, numa cidade dessa, parar e perguntar assim, Jesus, quem é? Ele diz assim, não sei. É uma bolacha? É um refrigerante? Porque ele não sabe quem é Jesus. Lá no Maranhão tem referência a Jesus. Moçambique, onde nós trabalhamos há não sei quantos anos, tem muita igreja. Você vai ver gente dizer que em Moçambique tem muito missionário em Maputo, mas é na capital. Tem muito lugar que o povo não sabe que tem Jesus. E tem outro lugar que ser crente hoje é perigosíssimo, porque os muçulmanos estão entrando lá numa área grande. A 200 quilômetros de onde nosso missionário está, eles estão entrando e matando os crentes mesmo. Matando, botando para correr de casa, queimando vilas inteiras. A nossa missionária lá, hoje na Lixinga, onde eu estive, que é 2.400 quilômetros entrando no interior, onde nós estamos, uma das áreas mais pobres que eu já vi no mundo. Em Moçambique, eu vi a favela maior que eu já vi até hoje. Até lá roubaram meu celular. O que é que acontece? Lá nesse lugar, elas receberam umas 10 crianças, porque eles mataram os pais, fugiram só um bichinho, um meninozinho de 10 anos, 9 anos, vieram por dentro da floresta, conseguiram escapar. Floresta que tem todo tipo de animal, onça, paz, o que você pensar. Mas mataram os crentes, mataram os pais e os meninos conseguiram escapar pelas florestas, né? Alguns, outros morreram. Então, o Moçambique hoje tem essa situação. Mas, graças a Deus, nós temos uma igreja registrada, nós estamos em 2 áreas, com 3 igrejas, fora as outras. Então, nós temos o quê? Que avançar, porque Deus abriu a porta, enquanto nós temos porta aberta lá. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, depois, mas nesse momento nós temos porta aberta. Vamos passar aí rapidinho? Pessoal, isso aí está bem atualizado, mas é bem mesmo. O que varia disso aí é muito pouco. Eu mandei fazer uma pesquisa essa semana, continua mais ou menos não, é quase isso aí. O azul aí é o pessoal que ouviu o evangelho, mas não aceitou. O amarelo são os cristãos nominal.
Muito católico, né, que é nominal. 21%. 11% são os seguidores de Jesus. 28% nada ouviram. Então, nossa maior tarefa é 28% da população do mundo. Mas calcule, é um terço. Um terço de 8 bilhão, que nunca ouviu falar de Jesus. Então, é nossa tarefa. Um pouco mais de... Ele vai dar ali no vermelho 2 bilhões e 230 milhões que nunca ouviram. E aí tem algumas complicações. Entre os que nunca ouviram, tem muitos povos isolados. Que hoje nós temos 3.500 povos não alcançados isolados, que são as tribos. Como é que você manda um missionário para uma tribo, irmão? Por exemplo, na Venezuela, eu estive lá na selva, na Venezuela, por exemplo, que não é uma tribo isolada, é um lugar onde você chega. Mas é selva, é índio. Por exemplo, eu mergulhei lá no rio, fui dar uma de tomar banho no rio, eu olhei para o índio, que já morreu, inclusive, que era um plantador de igreja, um grande obreiro, mas adoeceu do rim, como na Venezuela está totalmente falido, não tinha remédio para nada, morreu. E eu perguntei para ele, digo, Peter, aqui onde eu estou tomando banho, assim bem pertinho da casa da igreja, né? Assim na beira do rio, que a casa é colada com o rio. Onde eu estou tomando banho aqui, tem perigo não de jacaré? Ele tem não, pastor, fica à vontade. O único bicho que aparece por aqui de vez em quando é umas anacondas e engole os meninos. Eu digo, fala-me Deus, saí do rio bem ligeirinho e vim embora, não entrei mais lá, irmão. Então, você vê que pregar na selva é mais difícil. Ele mesmo tinha uma flecha lá que ele matou uma onça, que ele queria até me dar, eu digo, não, fique para você, simboliza muito. Mas, então lá, era R$200 o sustento de um pastor lá, R$200, pastor Zé Alberto. Por quê? Porque eles só usam, eles comem o que eles peçam, o que eles caçam. Não tem nenhuma espécie de imóvel. A única coisa que tem um barco lá, um barco nosso que vai, são 30 igrejas, o que é que o barco leva para eles? Facão, sabão, essas coisas assim. Outra coisa não, porque ele não usa na selva, os pastores indígenas. Então, quem é que vai para a selva? É muito mais difícil evangelizar na selva. Quem é que quer ir? Quem é que quer deixar a cidade? Você vai num local que não tem padaria, que não tem farmácia, que não tem comércio, que não tem nada, não tem conforto nenhum, nada. Quem é que quer hoje? Hoje as pessoas deixam o interior e vêm para a cidade. Ninguém quer deixar a cidade e ir para o interior. Mas Jesus mandou ir, ou não? Até aos confins da terra. Como a Sophia Miller, que estava em Nova York, e ela entendeu que ela precisava ser missionária, deixou Nova York e foi ser missionária na selva a vida inteira. Até morrer, ficou a vida inteira na selva, pregando para os índios. E perguntaram a ela, você viu um anjo, você teve um grande chamado? Ela disse, não, eu li a Bíblia e obedeci o que Jesus mandou eu fazer. E aí passou a vida inteira na selva. Mas quem é que quer hoje, irmão? Num lugar que não tem glamour nenhum, que não vai ter pizza, que não vai ter nada. Você tem que abrir mão de tudo para pregar o evangelho. Nós temos 3.500 povos isolados, não alcançados, que precisa de missionário, de homens e de mulheres de Deus, e que não é fácil. Pode passar. Olha, irmão, nós os evangélicos, quando nós somos menos de 2%, é que é considerado não alcançado. E nós temos hoje, dos 17 mil povos e pouco, nós temos 7.406 que não são alcançados. Nós temos os 3.158 que não são engajados, é onde não tem nenhuma igreja e onde não tem nenhum crente, no meio desses povos. Alguns desses povos são pequenos, outros são enormes. Por exemplo, nós trabalhamos com um povo não alcançado, há quase 20 anos. Eu próprio já estive lá umas 6 vezes, que é no Senegal, que é o povo Baiunque. Nós temos lá uma escola para criança, pertinho nós temos uma igreja, mas do povo Baiunque não tem ninguém. Dos Baiunques, alguns já aceitaram Jesus, outros já até morreram. Inclusive tem 2 que morreu, que se desconfia que foi a família que envenenou, porque se tornaram crentes. E alguns se tornam crentes, não pode nem dizer que são. Lá é totalmente povo não alcançado, que nós trabalhamos há 20 anos. Mas é muito difícil trabalhar com o povo não alcançado. Não é fácil. E o missionário sofre muito. Imagine você estar num lugar que você prega um ano inteiro e nenhum aceita Jesus. Irmão, é só a graça. Que a gente dirige às vezes 5 cultos, ninguém aceita Jesus, a gente já fica preocupado, né? Meu Jesus, tenha misericórdia, o que é que está havendo?
Imagine você ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos num lugar que ninguém aceita Jesus. Você diz assim, é para sair. Não, irmão, é para ficar. Enfiar as estacas e esperar. Porque durante 69 anos, os americanos trabalharam aí com os ingleses. Sabe quantos convertidos eles tiveram? 7. Em 69 anos. O investimento deles era tão grande, eu conheci lá, que até campo de aviação tinha pouso, eles tinham avião e tudo. O investimento altíssimo para poder alcançar. Conseguiram. Nós lá já alcançamos mais gente do que eles. Agora entendo, não é que nós trabalhamos melhor não, é que eles plantaram e nós colhemos. Então é assim que se faz a missão. Um planta e outro. Então em algum lugar nós estamos colhendo, mas em outro lugar nós estamos plantando. Não pode ser diferente. A gente precisa entender isso. Agora, é claro que o missionário que mais sofre é o que planta. Por exemplo, hoje na Guiné, o missionário Assis hoje está morando muito bem. Em relação ao Marquinho, que o Marquinho morou muito ruim. O Marquinho passou 10 anos na África, mas sofreu muito. Porque ele foi o pioneiro. Ele morou numa casa com 3 famílias, que tinha um banheiro. Da mulher dele estar tomando banho. E eu digo, negão, não é com preconceito, todo mundo é negro lá, né? E o negão nessa altura abriu a porta do banheiro, a mulher estava tomando banho, a mulher dele. Então o que é você morar numa casa onde compartilha um banheiro só para 3 famílias? As outras famílias de uma cultura totalmente diferente, mas era a única maneira dele ficar naquele momento. Agora, depois, hoje nós já temos uma casa boa, que conseguiu ser alugada. E agora nós compramos um terreno por R$35 mil, onde nós vamos construir a casa do missionário. Agora sim, eles vão morar dignamente, daqui uns anos, quando a gente construir, não sei se 2, 3 anos, mas a gente entra e a gente vai poder ir crescendo aos poucos. A gente precisa ter esse entendimento. E é assim que a obra missionária se estabelece. Pode passar. Olha, os evangélicos em 2015 era 550 milhões, mas em 1900 era só 3 milhões. Cresceu por causa de quê? Da obra missionária, inclusive nós aqui. Hoje é um pouco mais, graças a Deus. Pode passar. Pode passar, nós não vamos passar aí que não dá tempo, pode ir. Está aí, 19 países onde nós já trabalhamos e não trabalhamos mais. Mas não é que o trabalho se acabou. Em algum deles tem continuidade com outros missionários. Em muitos deles tem continuidade, outros não. No Marrocos, por exemplo, não tem, porque o Marrocos hoje é um dos países mais fechados do mundo. Você quer orar por uma nação, ore pelo Marrocos, para Deus abençoar. Eu só passei no aeroporto de Marrocos, tive a oportunidade de orar lá no aeroporto, mas o Marquinhos, vindo da África, o avião passou por lá. Mas nós já tivemos missionários lá, mas lá foi expulso os missionários americanos, os canadenses, e nós tínhamos uma família brasileira também foi expulsa que trabalhava no Marrocos. Então hoje não trabalhamos mais lá, porque fomos expulsos. Nós não estamos mais no Níger, mas eu estou querendo adotar um obreiro nativo do Níger através do Paulo Locatelli, para a gente voltar para o Níger, onde já trabalhamos. E aí outros, por exemplo, São Tomé e Príncipe, onde o pastor Eliakim trabalhou, a igreja está lá, ficou plantada, mas nós hoje não estamos mais lá, a igreja do Ceará, mas a igreja continua. Então nós trabalhamos em 19 países, pode passar. E hoje nós estamos nesses 18 aí. É aí que nós estamos. Não é fácil dar conta desses aí. O mais difícil aí é a Tunísia que está ali, irmão. A Tunísia e o Egito, são os 2 mais difíceis. A Tunísia é totalmente fechada, inclusive a foto do missionário não existe, porque ninguém pode mostrar. Nós não mostramos a foto para ninguém, nem nome, nem dizemos, eles estão lá com outros nomes. É totalmente perigoso fazer qualquer citação a eles em qualquer lugar. Eu não vi aí a questão da Cuba, como é que é a relação da Sinadec com o trabalho missionário em Cuba? Nós não temos trabalho em Cuba. Eu já comprei uma passagem para ir para Cuba e perdi a passagem e não fui porque não deu certo. O projeto furou. Nós fizemos todo um projeto calculado com pessoas e tal. Nesse momento, nós temos uma pessoa que é o Kevin, que é diretor do SIM, que ele foi a Cuba também, nós ajudamos ele aí, junto com outras igrejas que trabalham em Cuba, que hoje em Cuba se adota os obreiros locais. Mas a igreja cubana, irmão, ela está crescendo bastante, graças a Deus. Mas a Cuba é muito perseguido o evangelho. O que é que o governo fez, o governo socialista comunista na Cuba? Eu tinha algumas fotos das igrejas, mas não está aqui. Eu tenho, mas não coloquei aqui. O
que é que acontece? Se ele chegou em 1959, quando Fidel assumiu o governo, ele não fechou a igreja, certo? O que foi que ele fez? Ele proibiu que se fizesse qualquer reforma na igreja. Então, as igrejas como essa que eram, hoje, os templos não tem mais telhado, não tem mais energia, não tem nada. Muitos só tem uma parede ou duas levantadas. Quando muito tem as paredes levantadas e um tetozinho, mas já está tudo acabado, porque ele não permitiu que reformasse. Porque o plano dele foi destruir a igreja ao longo do tempo. Prendeu pastores, mataram, todo mundo sabe, fuzilaram muito pastor e missionário, isso é uma verdade, não há como negar isso. Mas ele não fez essa perseguição direta. Mas todos os templos que tinham em Cuba hoje, eles são templos, irmão, que estão se acabando. Só que a igreja não. A igreja está crescendo bastante em Cuba. Muita gente aceitando Jesus. Há um investimento alto do Brasil, das igrejas brasileiras em Cuba, adotando obreiros nativos. Você adota um obreiro a partir de R$300 para comida, que é uma coisa que também o povo de Cuba hoje está passando muita fome. Para você ter ideia, o nosso missionário que nós fomos, ele encontrou-se com os 2 missionários cubanos, pastores cubanos, e ele viu eles de pé no chão e disse assim, quando chegar na cidade eu dou 2 sapatos a vocês, um para cada um. Aí os missionários ficaram muito felizes, você vai dar mesmo, vou. Chegar na cidade eu compro um sapato para cada um, que ele viu os missionários andando de pé no chão, disseram que não tinha chinelo, não tinha nada. Aí quando ele chegou na cidade que ele foi comprar os sapatos, um sapato usado custava R$3.000. Um sapato usado, R$3.000, pra você ter ideia. Ele não pôde dar, prometeu e não deu. Então, Cuba é muito complexo. Né? Inclusive, nós temos convite para ir, trouxemos até um missionário cubano, que trabalha em Cuba, que esteve aqui no SIM, andando, falando, é nosso pensamento, mas Cuba hoje vive essa realidade. É um campo missionário e a igreja está crescendo, mas debaixo ainda de perseguição. E o governo tenta parar a igreja, não consegue, mas a igreja cubana hoje não tem nenhum privilégio. Pode passar. Rapidinho, rapidinho. Pode passar, pode passar. Pode passar. Olha, pessoal, o SIM, você já sabe, é uma escola, agora nós estamos vindo para Tianguá, dia 1º eu venho para Tianguá, aliás, dia 1º, chega o dia 2, irmão Miguel, mas já saio de casa dia 1º, se Deus quiser, dia 2 eu estou chegando aí, falei com o pastor Silas, será o SIM Criança, e teremos 2 escolas na região metropolitana, e teremos o SIM Adolescente Morada Nova. É uma maneira de conscientizar a nova geração da igreja da obra missionária, que eu diga a quem é obreiro do SIM, quem é aluno do SIM, você tem que ofertar para a missão e orar por missão. Se você diz que é um obreiro do SIM e não oferta todo mês para a missão, não importa se é R$2, se é R$1, você precisa ofertar para a missão e orar por missão. Você precisa entender que missão é prioridade. E você não pode ser uma pessoa que fala de missão e não faz ela como deve ser feita. Orar e ofertar. E se Deus lhe mandar, ir. Aí temos o SIM Sertão, o SIM Transcultural, tudo maneira de trabalhar. E estamos trabalhando aí, se Deus quiser, uma escola para a Europa no próximo agosto. Pode passar. Isso aí as visitas que nós fizemos no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, pode passar. Pode passar e é o Fórum de Missão. Essa família trabalha com os índios em Orilândia. Pode passar, foi enviado há pouco. Esse foi enviado ano passado, está no Senegal, está aqui no Senegal. Pode passar. Só os últimos enviados. Esse foi enviado, está na Bolívia, pode passar. Eles estão na Tailândia. Olha, irmão, explicar o que é importante você trabalhar na Tailândia como eles. Ali, vizinha à Tailândia, tem a Mianmar. A Mianmar hoje é um dos países mais fechados do mundo. A Tailândia é o país mais aberto dessa região aí. Então, quem trabalha na Tailândia, trabalha com o pessoal de Mianmar, principalmente os refugiados. Mianmar é totalmente proibido. Agora, Mianmar tem mais de 2 milhões de crentes, ainda do tempo de Adoniran Júndice, o missionário que foi para lá, em 1803 ou 1813 ele chegou na Tailândia, aliás, na Mianmar, ainda hoje tem mais de 2 milhões de crentes do tempo dele, que os pais vieram passando para os filhos a fé. Então hoje é um país muito fechado, é muito importante trabalhar nessa região, e graças a Deus nós estamos nessa região, que é uma das regiões mais fechadas do mundo. Pode passar, pode passar, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir,
Nossa última visita à África, no passado. Pode ir, o pastor Ed Carlos estava aí também. Olha, irmão, aí a igreja de Zinguixó. Essa igreja de Zinguixó, justamente ela fica perto dos Baiunque. Zinguixó é uma cidade que fica a 14 quilômetros dos Baiunque, que é o povo não alcançado. Essa aí é uma região muito muçulmana, mas nós temos uma igreja aí, irmão, que tem uns 100 crentes. O templo talvez seja quase desse tamanho. Tem uns 100 crentes aí. Jovens, inclusive jovens estão se formando em medicina, engenharia, africanos mesmo, senegaleses. Uma bênção de Deus. E quem dirige é o Eimê. O Eimê, eu trouxe ele aqui ano passado. No próximo ano eu trago ele de novo. Nós fomos ainda em umas 4 igrejas. Ele é casado com uma brasileira. Em 2010 ele foi treinado por nós, no Senegal. E hoje ele é o pastor dessa igreja. Ainda jovem, aí talvez 35 anos. Mas uma pessoa excelente. Eu estou batizando eu acho que nós batizamos mais de 15 lá, né? O pastor Ed Carlos estava conosco, mais de 15 lá, dessa igreja. Uma igreja, irmão, cheia de jovens. O que eu gostei é que a igreja tem muito jovem, mas muito mesmo, cheia. Ficamos lá até 2 horas da tarde no culto. O culto terminou 2 horas, já estava para morrer de fome. Porque o culto começou 9 horas da manhã. E eles foram até 2 horas da tarde o culto. Depois que nós fomos comer, aí com a igreja, todo mundo, né? Mas uma igreja muito viva. Está aí o missionário, irmão, que está na Tunísia. Só que ninguém pode botar foto dele nem dizer. Nós pagamos a passagem dele, ele veio para o Senegal para estar conosco, para a gente conversar um pouco. Ele com a família está na Tunísia, o que está batizando aí comigo. E a gente precisa de fato orar muito por eles. Pode passar. Olha, irmão. Aí nós estamos visitando o interior do Senegal, o interior do interior. Nós estamos visitando aí as aldeias. E aí eu quero agradecer aqui à igreja, que os irmãos aqui ajudaram a construir, está construída. A igreja lá está construída, foi os irmãos que ajudaram, que nós fizemos lá uma divisão, foi eu, o pastor Josiel, o pastor Jaime e o pastor Josiel Cavalcante. Pastor Jaime, pastor Josiel, pastor Ed Carlos e eu. Então nós dividimos em 4. Nós ficamos responsáveis por umas salas de aula que estão já, botamos o piso, está aí no reboco, inclusive vocês também colocaram o piso numa sala, a igreja aqui de Frecheirinha, e a igreja de Frecheirinha nos ajudou a colocar o teto da igreja da aldeia de Barraca Lugar, já está pronto. É onde as crianças estudam, mas é também onde elas aprendem o evangelho. E ali, irmão, nós fazíamos num salão de festa, que era todo de barro, e que caiu, ficou sem opção de fazer nada. E aí o que é interessante, irmão, é que aí na Barraca Lugar, o feiticeiro só deixou a gente entrar lá para trabalhar com as crianças, mas as primeiras pessoas que aceitaram Jesus foi 2 idosos, que já morreram, foram para o céu, o casal. Mas os filhos desse idoso hoje, que são 2 rapazes, já estão com 25 anos mais ou menos, eles são crentes hoje. Mas lá nós não tínhamos tempo. Então nós nos esforçamos para fazer um templo, e a igreja aqui de Frecheirinha foi quem deu o teto do templo. Então nós queremos agradecer os irmãos, o templozinho está bem bonitinho, graças a Deus, e vai servir lá de escola e de templo. Pode passar. Por isso é que eu digo que é importante ir. Pode ir. Pode ir. Aí as 2 famílias que estão lá. Olha, irmão, esse rapaz, aí eu separei ele para diácono em 2017, no Senegal, e agora ele é o pastor da Guiné, foi consagrado evangelista pela nossa convenção, eu que orei por ele lá, mas claro, com autorização da convenção. E aqui é o missionário que foi no comecinho do ano passado, no final do ano atrasado. Pode passar. Isso aí é a nossa equipe na Guiné, viu? Todo esse pessoal aí recebe um salário mínimo, mas é da Guiné. O salário mínimo da Guiné é R$420. Então é o pessoal que trabalha na nossa escola. Todos são crentes hoje, mas nenhum era crente. E todos recebem um salário mínimo. Aí estão a nossa equipe de professores, eles tanto ensinam a educação para eles, necessária a língua, a ler, mas eles também ensinam o evangelho. Cozinheira, todo mundo aí. Pode passar. Aí são fotos novas e antigas das crianças comendo. Pode passar. Irmãos, olhem. Está aí a nossa maior construção. Aqui é a do templo, que já está praticamente pronto, falta só pintar. Aqui é o poço que nós inauguramos, que foi feito aí. Ali a escola, fazendo os tijolos. E aqui eu acho que é o comecinho lá em Barraca Lugar, que vocês deram o teto.
Só dizer aos irmãos que também eu quero agradecer aos irmãos que vocês nos ajudaram a cavar um poço em Senegal. A igreja aqui deu R$1.000. O que foi que aconteceu? O pastor Raposo estava junto de mim, aí ele olhou para mim e disseram que o poço custava 55 mil para cavar no Senegal. Ele olhou para mim e disse assim, o Maranhão vai dar 30 mil, vocês do Ceará dão o resto? Eu disse, pastor Raposo, eu não respondo pelo Ceará, porque eu sou só o secretário de missão, mas a secretaria de missão vai dar 10 mil. Aí o Edivaldo da Bahia disse, e a Bahia dá 10 mil, e o pastor de Timon deu 5 mil. Aí os meus 10 mil que eu dei pela secretaria, eu olhei, nós tínhamos levado 15 pastores, eu já mandei um recadinho. Pastor de Carlos, Frecheirinha dá 1.000? Ele disse, dá. Aí dei 1.000 também, pastor Jaime, Andresa dá 1.000? Dá. Pastor Josiel, Tabuleiro dá 2.000? Ele disse, dá. Pastor Antônio José estava. Fortaleza dá 2.000? Ele disse, dá. Pastor João Marcos, Pindoretama dá 1.000? Ele disse, dá. Pastor Vicente, Acarape dá 1.000? Ele disse, dá. Então, naquela manhã já fez os 10 mil. Pastor de Paulo, Maranguape dá 1.000? Dá. Então, demos nossos 10 mil. Então, irmão, vocês ajudaram a cavar um poço no Senegal, num terreno que está sendo construído, um orfanato para crianças que não têm pai nem mãe, e vão ter água também, vocês também participaram, o poço custou 55 mil reais, mas foi importante que vocês deram R$1.000, juntou com os outros, e nós cavamos o poço. Concretamente, ainda não deve estar cavado, está sendo cavado agora, mas já foi todo o dinheiro. Ok, pode passar. Está aí, irmãos, foi esse prédiozinho aí, que é muito simples, que vocês deram a coberta. Alguém pode achar, mas é um prédio todo feito em bloco de cimento, num lugar onde não tinha nada, e aí vai acontecer os cultos e também a educação das crianças dessa aldeia. Aí é a aldeia de Barraca Lugar. Como você pode ver, antes era um negócio de barro que a chuva derrubou, ficou em nada, e hoje aí, está nesse ponto aí já finalmente para ser inaugurado. E foi assim um conjunto, né? Nós demos uma parte, a secretaria deu outra, a igreja de Beberibe deu outra e os irmãos aqui deram o teto. Então, vocês podem guardar depois, se não tiverem ainda, guardem uma foto dessa aí no histórico da igreja. Vocês podem dizer que construíram um templo-colégio lá na África, onde as crianças aprenderão sobre Jesus. E aí todo mundo é animista, viu, irmão? Uma história daí, quando o Marquinhos chegou aí, quando nascia gêmeos, eles matavam. Mas o Marquinho teve filhos gêmeos, o Marcos Soares, que hoje é pastor no Capim Grosso. Então, os filhos dele cresceram. E aí, depois dele, hoje não mata mais. Quando nós chegamos lá, batemos umas fotos com as meninas lindas, que eram gêmeos, né? Tinha 4 menininhas, que eram gêmeos, os dois. Aí, na Barraca Lugar. E aí, irmão, tem uma ave desse tamanho, que é onde faz a feitiçaria, que é quem domina aí. Mas aí também agora tem o lugar do culto, que é feito. A evangelização, e já tem crente aí, como eu disse, já aceitou Jesus, 2 velhinhos que morreram, tem os jovens crentes e tem as crianças das nossas escolas. Pode passar. Aí são crianças nossas agora no final de vários lugares, pode ir. Aí é o templo, irmão, já está todo rebocado, está tudo feito no templo, só falta agora pintar. Toda a outra parte já foi feita, é um templo bom, um tamanho bom, em São Domingos, no interior da Guiné-Bissau. E o culto, e como disse o pastor Ed Carlos, enche. Graças a Deus, e foi batizado também umas 8 pessoas daí, né? Nós estávamos lá no dia que estávamos. Pode passar? Irmão, esse terreno aí que nós compramos agora, foi 35 mil reais. Compramos e pagamos. Quem? Nós, a secretaria, com o seu dinheiro da sua oferta. Graças a Deus conseguimos mandar o dinheiro para o missionário, sobrou o dinheiro, nós compramos aí. Era 100 mil reais o terreno que o homem queria vender. Nós não tínhamos condição. Nós ficamos mais ou menos uns 6 meses orando. Aí o menino chegou para mim e disse, olha, ele disse que vinha por 40. Eu digo, vá lá e bote 35. Se ele quiser 35, nós pagamos. Mas ainda não tinha o dinheiro. O homem disse, o homem aceita. Eu digo, por na outra semana vai. Já está pago, o terreno já é nosso, e aí nós vamos construir a casa dos missionários. Nós já mandamos 6 mil reais, eu acho, para fazer os blocos. Estão sendo feitos os blocos para construir o muro, e em seguida fazer a casa do missionário aí dentro. E é um terreno grande, onde nós vamos fazer mais do que a casa do missionário, também uma casa de apoio para quem vai ajudar o missionário. Pode passar. Isso aí é uma bênção, irmão. Nós sonhamos com esse terreno e deu certo, porque lá aquele muro é nosso, é a nossa escola,
E é também o muro da igreja ali. Pode passar. Se tiver acabado, você vai direto para as fotos. Eu lhe mandei uma foto de um peixe. Bote esse peixe aí para a gente ver. Uma foto de um peixe. Quero que você veja o peixe aí. Irmãos, o que é que aconteceu? Ontem foi sábado. Sexta-feira, nós mandamos 11 mil reais aí para Guiné-Bissau. Por isso que nós ficamos sem o dinheiro de mandar o salário de todo mundo na segunda-feira. Ali, mas está pertinho de completar. Por quê? Porque depois das construções, as nossas crianças, que nós damos hoje, é em torno de 7 mil refeição por mês. E é muito pouco para a necessidade, mas é muito para nós. Só que a gente só dava papa, porque não dá para dar outra coisa. Então nós compramos 2 barcos. Quanto foi? Um barco custou 31 mil reais, o barco com o motor. Já está comprado e pago. Nós na Semadec mandamos a metade do dinheiro. Está com 2 meses. E a Leoneide, não sei como, ela conseguiu outra metade. Ô, mulher terrível. Ela liga para mim e diz assim: pastor, eu consegui a metade, mande a outra. Eu digo: irmão, não tenho. Mas você tem que mandar, que eu já consegui a minha. Eu digo: mulher. Mas aí conseguimos comprar o barco. Ela conheceu lá, ela sabe a necessidade, ela sabe que o povo passa fome. E aí, a partir de agora, esse barco foi conseguido, ele vai pescar em 3, que eu não entendo bem disso, mas fica uma parte para o pescador, e uma parte desse peixe, que esse aí é o primeiro o peixe da primeira pescaria, né? Então aí, daí a benção aí. E uma outra parte vem para os meninos, para juntar com a comida das crianças, né? E ela comprou outro barco, para outra comunidade, que eu fui lá, as mulheres se reuniram, me pediram um barco, mas não tinha condição de dar. Aí ela comprou, ela compra uma coisa e diz assim: pastor, eu já consegui a metade, mande outra metade. Eu digo: como, mulher? Aí nós compramos 2 barcos, irmão, 2 barquinhos, graças a Deus, com motor, que vão estar pescando para alimentar. Nós temos 230 crianças inscritas na nossa escola, mas não é só essas. Fora isso, nós damos alimento 3 dias por semana na comunidade. E o pastor Ed Carlos viu lá uma multidão sem fim de menino, e agora o alimento deles será melhor. Agora, tinha um barco, tinha um motor, mas não tinha gelo, não tem energia. Aí a mulher terrível, ela ligou para mim e disse: pastor Walter, eu já estou com um projeto aqui. Digo: como é, mulher? O projeto de fazer o gelo. Eu digo: quanto é isso aí? Ela disse: vai dar uns 20 mil reais. Aí ela fala assim, ela disse: mande a metade que eu vou arrumar outra metade. Eu digo: não posso não, nós estamos construindo tal e tal. Mas aí no outro dia eu liguei para ela e disse: arrume sua metade que nós vamos dar outra metade. Só que aí nós fizemos um projeto com energia solar, tudo vindo do Senegal para a Guiné, comprado no Senegal, vem para a Guiné. Aí tudo, irmão, em vez de sair por 20, saiu por 18 com 18. Eu mandei 11 e mandei 9. Não, mandei foi 20 mil, então saiu foi por 40 mil. Aí ela disse assim: você manda num mês e manda no outro. Eu digo: pode fazer. Aí mandei 9.800, mandei 9.800 a primeira vez. Não está com mês. Aí ela ligou e disse: olha, o homem disse que assim que terminar o trabalho ele quer o dinheiro, pastor. Eu digo: não, mas eu não lhe prometi mandar o dinheiro agora não. Ela: não, mas o homem aqui não tem jeito não e tal, e lá se vai. Aí eu mandei os 11 mil sexta-feira. Aí graças a Deus, irmão, agora nós temos energia solar que vai fazer o gelo, para levar o gelo para o mar, congelar o peixe, e quando chegar, também congelar o peixe, enquanto vai buscar mais peixe para poder ter o alimento nas crianças. Nós gastamos aí 40 mil reais, a secretaria 20 mil e ela 20 mil. Mas nós louvamos a Deus, porque o nosso objetivo era esse nesse projeto. Nós estamos alimentando as crianças e ao mesmo tempo plantando a igreja. Nós não poderíamos só plantar a igreja e olhar para um bocado de menino que está passando fome e está dizendo que Jesus é amor e que está e tal, não podemos não fazer nada. Nós podemos fazer alguma coisa, então nós estamos fazendo alguma coisa.
E de fato, nós agora o projeto melhorou muito, porque milagrosamente nós conseguimos comprar os 2 barcos, fazer todo o projeto para ter o gelo, e estamos com o prédio de barraca lugar a ponto de inaugurar, Tumbum ao ponto de inaugurar, e nesse momento nós estamos rebocando o colégio grande que tem 6 salas de aula, que se Deus quiser nós vamos inaugurar em outubro, e nós queremos aumentar de 230 crianças para 300 crianças. Nós vamos assistir mais 70 crianças só lá na Guiné-Bissau. E quando eu digo nós, é aqui. E nós estamos plantando igreja no interior da Guiné-Bissau, não é na capital. Essas aldeias não tinha crente, nem entrava crente. Nem entrava, porque lá tem um feiticeiro que é quem manda em tudo. E a partir da conquista do feiticeiro, por isso que eu digo que o Marquinhos foi a pessoa, assim, o herói, o que arrancou os tocos. Ele entrou, nos levou junto, ele precisou sair por causa de doença, e nós agora estamos lá dando continuidade. Quem é que está? Todos nós. Então esse peixe para nós, que é muito simples, mas é o único alimento de muitas das nossas 230 crianças, e mais aquele multidão de outras crianças, e graças a Deus, nós podemos estar ali pregando o evangelho e abençoando aquelas crianças. Amém, irmãos? Solte só. Eu mandei mais 2 fotos, eu queria que você mostrasse, para o pessoal conhecer um pouco, de pessoas. Tem uma senhora aí, pode mostrar, que eu queria que conhecesse. Aí a esposa do missionário Lindenberg acabou de se operar na Argentina. E aí, irmão, tem vezes que a gente realmente tem que ter coragem, né? Eles aí, irmão, a casa é alugada, a igreja é alugada. A igreja estava alugada por R$ 1.500, R$ 1.200 com a casa. O proprietário passou para R$ 4.500 de uma vez. Então ficou impossível para o missionário. Sabe quanto é todo o dinheiro que chega na mão dessa família? R$ 5.000 por mês. Se eles vão pagar R$ 4.500 de aluguel, eles vão viver de quê? O marido, a mulher e 2 filhas. Aí, mês passado, eu mandei mais R$ 1.000 para ele, diga, a gente cumprimentou. Mas eu disse a ele, por fé, eu disse a ele, saia por aí, porque nós fomos procurar um terreno lá, eu estive lá, esse ano já, procuramos terreno, não encontramos. Terreno mais barato, $25.000, e eles querem o dinheiro na hora. Digo, para nós impossível. Eu digo, ore e saia por aí, faça de conta que você tem R$ 20.000 na mão. Não é que eu tinha o dinheiro, não. A secretária não tinha o dinheiro. Mas eu vou fazer aqui um ato de fé. Digo, saia por aí, faça de conta que você tem R$ 20.000 na mão e crê no milagre de Deus. Eu mandei ele fazer isso, que eu já vivi isso no Uruguai, que eu fui no Uruguai comprar e também não tinha jeito. E Deus deu e nós compramos, hoje tem o templo nosso, tem a casa nossa, nós temos 3 templos e 2 casas pastorais, e nós não tinha nada. E Deus deu, através da oferta dos irmãos. Aí, meu irmão, com uma semana ele me ligou, pastor, achei o templo. Eu digo, vixe, cadê os R$ 20.000 que eu botei na mão do homem? Mas aí, irmão, Deus é tão bom que eu fiz as contas, deu. Mês passado, nós pagamos todo mundo. E aí, quando eu fui as contas, diga aí quanto sobrou. Diga aí, R$ 19.400. Aí eu peguei 20 mil, entrada. Aí nós vamos pagar 1 milhão de pesos argentinos por mês, que dá R$ 5.000, durante 16 meses. Então, esses 16 meses nós precisamos fazer esse sacrifício para pagar esse resto do terreno. Mas essa família agora, que faz um excelente trabalho, tem já uma igreja com 30 crentes, eu disse a ele, dê um jeito aí de construir uma palhoça, qualquer coisa para você entrar e botar a igreja. Que o terreno nós pagamos aqui. Mas eu disse isso a ele, irmão, mas se nós pudermos, nós vamos ajudar também a construir alguma coisa lá, que eu conheço, é uma família, irmão, família de Deus, uma família humilde, uma mocinha, uma criança, o Lindenberg e a esposa, e aí estava com um problema de saúde também, teve que se operar lá, eu trouxe ela aqui, o doutor Jaziel viu, disse que tinha que operar, não tem jeito, mas aí achou melhor operar mesmo na Argentina, porque voltaram de férias, ela se operou. Ele me mandou ontem essa foto para os irmãos orarem, só para os irmãos compreenderem mais ou menos como é a família missionária. Essa é uma família, irmão, que vive trabalhando com sacrifício. Ele comprou um carrinho que precisa, a cidade é grande, e eu cheguei lá e disse, como tu está pagando esse carro? Ele disse, é minha mãe que está pagando.
Quanto? 600 por mês. Eu digo, não, nós vamos assumir. Porque quem tem que cuidar do missionário somos nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. Somos nós, irmão. Nós precisamos ajudar o missionário. Então, desde que eu estou na secretaria, nunca emprestei dinheiro a missionário. Quando pede um dinheiro emprestado, eu digo, quanto você precisa, qual a necessidade, o que é que está havendo aí? A gente dá um jeito de dar o dinheiro. Porque nós temos que ajudar o missionário. Essa é a nossa responsabilidade. É nós que mantemos o missionário. Mas muitas vezes o missionário não tem coragem de pedir, porque já vai aquele dinheirinho dele, no caso dele, o dinheiro que vai é pouco. Essa é uma família que ele tem um dízimozinho de 30 irmãos, que é muito pouco, e nós mandamos um salário mínimo só a mais. Só que eu não sabia que ele estava pagando tanto dinheiro de aluguel. Quando eu descobri, eu digo, tu está vivendo como, macho, com a tua família? Não, pastor, Deus dá um jeito aqui e tal. Só que nós não podemos, não precisamos e não devemos ter missionário passando nessa cidade. E não vamos ter, em nome de Jesus, amém? Então está dando certo, pode passar, outra foto, aí eu vou encerrar. A foto da família que tem aí. Pronto, irmão, essa foto nós tiramos segunda-feira, que amanhã faz 8 dias. Esse rapaz que está aqui do lado, aí o doutor Jaziel, a doutora Silvana, ele tem uma doença rara. O doutor Jaziel me disse que em 30 anos de medicina só viu 4 casos igual dele. Ele é o filho do missionário, trabalha na Venezuela, faz um excelente trabalho essa família, irmão. Irmão, lá tem uma igreja espetacular. Uma igreja que cabe quase 1000 crentes, lotada. Trabalho missionário, uma coisa fantástica. E tem 30 igrejas na selva. O menino tem 19 anos, é filho único, precisa se submeter a uma cirurgia. E é uma doença rara, ele tem aí um tumor no rim, mas envolve outras coisas, que ele diz lá o nome da doença, que eu não entendo. E para ele operar, precisa de especialidades médicas que acompanhem, depois tem que ir para a UTI, porque ele aí, como ele está aí, a pressão dele vai para 20 e tanto, no mesmo momento baixa, o coração acelera, volta, ele desmaia. Então ele está nessa situação. E eu mandei que ele viesse da Venezuela, o mais rápido que pudesse, porque obviamente lá não tinha como, não tem recurso. E ele veio, chegou dia 18, eu já levei ele lá no doutor Jaziel, nós estamos tentando colocar ele no HGF, o doutor está tentando aí com a família, já fizeram o cartão do SUS dele e tudo, e aí os irmãos orem por esse rapaz, é o Vitor, por essa família missionária que atua na Venezuela. Ele é um trabalho assim muito grande, ele não quer deixar, ele não quer sair. Ele tem, no urbano ele tem umas 5 igrejas, mas tem uma igreja com 800 pessoas, quase 1000 pessoas, e tem 30 igrejas que ele coordena, tem um barco, quer dizer, é muito serviço. Ele tem uma casa para criança, que ele próprio tem a plantação, porque na Venezuela não tem nada, eles plantam e da planta eles dão a comida às crianças. E não é qualquer criança, é criança que eles encontram na rua, porque 10 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela, estão no mundo, e muitas crianças ficaram só. Criança com 10 anos, 8 anos, morando na rua, passando fome. Então ele recolheu, eu estive lá na casa, 150 dessas crianças. Eram 2 casas, mas o governo fechou uma, ele está só com uma casa. Então, eles mantêm essa casa, mantêm essas crianças, é muita coisa. Obviamente a cabeça dele deve estar desse tamanho, para vir para cá e deixar tudo lá. Claro, ele tem muitos obreiros, mas os irmãos sabem como é, né? Então, nós precisamos orar para dar tudo certo e ele retornar logo, para dar continuidade ao trabalho. É uma família excelente. Não é fácil, irmão. Ele foi preso várias vezes, já lá na Venezuela. Já foi preso porque hoje, para um pastor, é muito difícil na Venezuela, pastor como ele, ameaçado de morte, ele está dirigindo o culto, o exército chega na porta, a pessoa que assiste o culto dele é feita às vezes com soldado lá, aí tem que ir na delegacia. Aí o governo quer que ele escreva o sermão todinho e mande para o governo antes de pregar para a igreja à noite. Então é uma situação muito complicada. Mas é um missionário excelente, espetacular. 28 anos de trabalho ele tem na Venezuela. E nós precisamos orar pelo seu filho e por essa família. Esse aí é o missionário do milagre, irmão. Esse missionário, ele foi sustentado, eu já contei, vou contar de novo, né? Não sei se os irmãos já ouviram. Um ano inteiro por um feiticeiro. Porque o dinheiro que nós mandávamos daqui, quando não tinha nada, ele alugou um prédio e não disse a ninguém. E a mulher dele disse assim, nós vamos comer o quê? Ele disse, Deus proverá. Aí ele disse que passou um homem na porta da casa dele,
e entrou e disse assim: missionário, você está passando fome, né? Aí foi ali, trouxe um bocado de comida para ele, a metade de uma capivara, um bocado de comida que tinha trazido da selva. Na outra semana, na terça-feira, o mesmo homem passou de novo. Vixe, missionário, você ainda está mal, né? E assim esse rapaz passou um ano dando comida a ele. E ele foi, um dia disse para o rapaz: me diga uma coisa, você conhece Jesus? Aí o homem disse assim: com o seu Jesus eu não quero nada. Bom, e por que você traz alimento para mim, se você sabe que eu sou um pastor, um missionário? Aí ele disse assim: isso é outra coisa, mas com o seu Jesus eu não quero nada, porque o cara era o chefe da feitiçaria. Então Jesus, quando quer abençoar o missionário, irmão, ele usa até um corvo para dar alimento. Por que não usa um feiticeiro? Então essa família aí foi sustentada por um feiticeiro durante um ano. Esse feiticeiro morreu, mas o filho dele aceitou Jesus, estava passando muita necessidade, o missionário mandou buscar ele no outro canto, trouxe ele para a cidade e passou a sustentar ele e disse: olha, seu pai me sustentou o ano inteiro, e eu vou cuidar de você. E hoje esse rapaz é um crente na igreja. Então, uma família que tem muita história de milagre, mas também de muito sofrimento. Já foi preso várias vezes, e ficar preso mesmo, sem saber se vai sair aí na igreja. E hoje é a família que está precisando das nossas orações. Filho único, nessa situação, se operar a qualquer hora, é uma cirurgia complexa, embora o Jaziel disse a ele, na minha frente lá, que nunca, os 4 que ele acompanhou não morreram da doença, mas é uma doença realmente muito arriscada, uma doença rara, ninguém sabe por que acontece. Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Quero agradecer aqui aos pastores que estão aqui, ao pastor Ed Carlos, agradecer aqui aos promotores de missões. Se Deus quiser, eu volto para essa região, para Camusim, em setembro. Qual é a data lá? Terceiro domingo, vamos estar no Café Missionário lá em Camusim, se Deus quiser. E aqui para o Tianguá eu volto no dia 1º, se Deus quiser. Vou ficar aqui até o dia 8, que é a formatura dos 5 crianças, né? Volto a Beberibe só para fazer um casamento e volto para cá de novo, para Tianguá. Terra boa, né? Glória a Deus. E aí eu peço aos irmãos que estejam orando por nós. Alguns já, o Silas e o pastor Ed Carlos foram para o fórum. Alguns mais que queiram ir. Nosso fórum agora vai ser Imperatriz, 4 a 6 de junho. E nós vamos ter na primeira semana de dezembro o nosso fórum estadual, que também é uma oportunidade para você estar conosco na missão. E o pastor Ed Carlos está dizendo que no próximo ano ele vai conosco de novo à África, né? Não vai esse ano, mas vai no próximo. Mas se algum pastor aqui, alguém quiser ir à África conosco esse ano, nós devemos ir na última semana, aliás, últimos 15 dias de novembro. É nesses 15 dias que nós iremos à África esse ano, e será uma alegria levar você conosco, para você conhecer os trabalhos e poder estar conosco lá interagindo. Só dizer uma coisa para os irmãos, é que Deus está abençoando, a obra está crescendo, o número de missionários está aumentando, graças a Deus, não é? Nós, nesse momento, há uma semana atrás, avançamos em mais uma cidade do Uruguai, que é Bechunione. Chegou mais um casal de missionários, Jailson e a sua família. Passaram 6 meses com o pastor Mandu treinando e agora estão abrindo uma igreja em Bechunione, no Uruguai, que é o país mais difícil da América Latina. Nós não paramos de avançar a obra missionária, porque o Senhor está conosco, e nós temos uma igreja fiel, que oferta e que ora por missões, e também aqueles que fazem a obra sendo promotores de missão. Nós temos que agradecer muito a Deus por isso, e dizer que nós estamos juntos. Como eu sempre digo, nós somos uma família só. O missionário que está fora, o missionário do escritório, o promotor de missão, o irmão que oferta, o pastor que ajuda e a igreja que ajuda. Então nós contamos com todos, e se Deus quiser, nós vamos continuar avançando. O nosso maior projeto, irmão, nesse momento, nesse ano, é inaugurarmos a nossa escola. O tempo está corrido, o dinheiro está pouco, mas vai dar certo, e a partir do próximo ano, nós temos 300 crianças na nossa escola da Guiné. Vamos deixar de pagar aluguel, que tudo lá é alugado, e em seguida vamos começar a construir a casa do missionário, e se Deus quiser, vai acontecer. Também, outra coisa para vocês orarem, autorizei há 20 dias a compra de um terreno no Senegal. Uma coisa para vocês orarem também, para construir uma igreja, porque não é em toda cidade senegalesa que se permite ter uma igreja, mas lá em Baiá que se permite. E quem ouviu a missionária Sônia falando de Rufisque, é bem pertinho de Rufisque, uma cidade, como ela disse, terrível,
onde não entrava crente, onde os feiticeiros dominam tudo com os muçulmanos, e nós estamos ali pertinho também, onde os feiticeiros dominam, aonde, ano atrasado, um missionário ficou 6 meses preso, porque orou por uma pessoa de 17 anos, porque até 18 anos é proibido aceitar Jesus. Se alguém aceitar Jesus com menos de 18 anos, quem orar por ele é preso, está na lei, não escapa. Mas nós agora vamos plantar, aliás, comprar um terreno lá. Nós temos uma igreja que funciona dentro da escola, mas há 20 dias eu autorizei comprar um terreno, confiando em vocês, que eu disse a vocês que o dinheiro nós gastamos todinho, mas a qualquer momento o missionário me liga dizendo, achei o terreno, e eu vou dizer, e lá vai o dinheiro. Quem pode dizer amém? Amém. Quando ele disser, achei o terreno, eu vou dizer, lá vai o dinheiro, que Jesus manda. Ore por nós, Deus abençoe.